Que a questão vai dizer, 77. Escrito em 1828, o texto apresenta a seguinte ideia de origem iluminista. Para uma história da vacina do Brasil, um manuscrito História, Ciência e Saúde, tá? Havia já muito tempo na Europa, desfrutava de benefícios da vacina e arrancava a morte de milhares de inocentes, condenava a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. E o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir isso ao Brasil, a mais útil das descobertas humanas, quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia desse salutar invento ou se atendesse a desvantagem da população, ou ao perdimento de imensas somas da mortandade contínua de escravos que este flagelo devorava. O certo é que, mais ocupado de seu ouro que seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse este mal, tá? Então, olha só o que a questão está trazendo aqui, tá? Quando surge o iluminismo, tá? O iluminismo vai ser um movimento, tá? Que vai criticar muito o que a gente chama de antigo regime, tá? Antigo regime. O antigo regime é o famoso regime absolutista, né? Absolutista monárquico, representado na figura de um rei, né? Esse rei, para ele não cair de forma tão rápida, tá? Ele vai entrar no outro movimento chamado de despotismo esclarecido. Que é um rei despóstada, acho difícil de falar, né? Despóstada, tá? É um rei, por exemplo, que tem influências iluministas. Esse rei, para ele não cair, ele vai meio que se abrir a alguns ideais iluministas, como relacionado a governar com base, tá? Governar agora não com base em preceitos religiosos e autoritários, mas governar com base na ciência, tá? Com base na razão. Certo? Ciência e razão está relacionado à iluminação, por isso que esclarecimento. Por isso que o período de esclarecimento é um movimento onde a ciência é colocada em pauta, onde a razão é colocada em pauta, onde você chega à luz. Então, um despota esclarecido é aquele rei que ele governa de acordo com a ciência, de acordo com a razão. E esse rei que governa de acordo com a ciência e com a razão, ele vai buscar sempre esse bem social da nação, trazendo para ela desenvolvimento, né? Desenvolvimento relacionado ali, por exemplo, à questão de saúde, à questão de proteção da saúde. Nesse caso, o que está sendo criticado aqui pelo movimento iluminista é que o governante de Portugal, tá? Ele não trouxe essa invenção, no caso a vacina, para o seu período colonial. Ele privou o Brasil disso, tá? Então ele não governou como um governante esclarecido, um governante que vê que é como prioridade a saúde da sua população, que vê que a prioridade é a razão, o conhecimento, a educação da sua população. Esse governante está governando com base em preceitos apenas do seu ponto de vista capitalista e mercantilista absolutista, centralizador. Vendo como, por exemplo, a colônia, uma região de exploração e apenas extraindo dela, mas não integrando nada para ela, tá? Então, escrito em 1828, o texto apresenta a seguinte ideia de origem iluminista. As leis observáveis regem o mundo natural, isso não é um fundamento iluminista, tá? Quem define isso é Newton. Tá? As leis de Newton definem as leis observadas do mundo natural, tá? Então, Newton, sim, ele tá no mesmo período desses filósofos aqui, tá? Não tem nada a ver com o iluminismo. Letra B. O monarca racional promove a sociedade justa. Grande pegadinha, tá? O monarca racional, ele vai promover uma sociedade mais justa, mas aqui a crítica do ideário iluminista não é um conceito de justiça que está sendo trazido, tá? Essa aqui é uma grande pegadinha da questão, beleza? Letra C. O direito natural justifica a liberdade dos homens. O conceito que está sendo trazido aqui para nossa questão, será que é esse? Vamos pensar aqui o fundamento, pessoal, que está sendo trabalhado aqui nessa questão, né? Olha só. Qual que é o fundamento que está sendo trabalhado nessa questão? Tá? Para você que ficou em dúvida, qual que vocês marcaram nessa, tá? O direito natural. Pensa que o direito natural, né? O direito aqui vai ser muito mais em relação a John Locke, tá? Ou seja, o ideal muito mais do liberalismo e não tanto do iluminismo. Pensa que o direito natural, ele justifica a liberdade. Quem defende isso é John Locke, dentro dos fundamentos. Aqui ele está falando sobre a governança de um rei. Esse rei que tem que garantir, né, um ideal ali, ou seja, ele tem que garantir o bem-estar da nação, né? Muito mais aquele contrato social iluminista, onde vai dizer que a garantia do rei é uma garantia que tem que ser em torno da nação. Ou seja, se você vai extrair algo da natureza, se você, por exemplo, vai fazer um processo de colonização, isso tem que ser justificado se isso for para o bem geral da nação, tá? Isso que vai reger os movimentos até mesmo da Revolução Francesa.
Beleza? Então, não é muito o direito natural, porque o direito natural envolve muito mais o liberalismo econômico, John Locke, Inglaterra, tá? A produção da terra garante a riqueza das nações. Aqui é outro fundamento, né, de acumulação de riqueza, acumulação de terras, né? O movimento iluminista, ele vai criticar também a acumulação de terras. Perceba, na Revolução Francesa, eles vão criticar a desigualdade de terras, a distribuição de terras, né? O movimento que critica essa concentração, essa acumulação de riqueza, tá? Agora, a letra E. A responsabilidade dos governantes de assegurar a saúde dos povos, tá? Ou seja, esse é um ideário iluminista e é aqui que a gente vai ver justamente a responsabilidade sendo colocada na figura do rei. Se você fez a última questão do Enem 2022, existe uma questão do Enem 2022, você pode pesquisar ela aí, tá? Você fez ela comigo corrigindo. Se você não fez e errou essa questão, é muito bem feito, que você deveria ter feito, né, para aprender. Mas tem uma questão que ela fala o seguinte: toda a peste, o problema que acontecia nesse período da Idade Medieval, a quem era a responsabilidade? A questão pergunta: da nobreza, da realeza, do bispado, do clero, de quem era a responsabilidade, tá? A questão é muito clara. De quem é a responsabilidade? E ao mesmo período, a questão responde: da realeza. Não é da nobreza, não é do clero, não é da ordem papal, não é do bispado, não é da relação de suzerania e vasalagem, não é das corporações de ofício. É da realeza. Entendeu? Então, ó, a responsabilidade dos governantes em assegurar a saúde. Essa é a responsabilidade dele, tá? De assegurar a saúde. Essa é a responsabilidade do rei, do monarca. Se ele não cumpre o seu papel, ele não serve para nada. Então, para que rei? Então, vamos colocar um parlamento, vamos colocar voto. Se o rei não serve nem para isso, ele não serve para nada. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.